E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos relembrar um dos casos mais chocantes da história criminal de Manaus, o caso Rebeca Lobo. Um crime brutal que aconteceu na tarde do dia 30 de abril de 1981, no bairro Praça 14, e até hoje levanta questionamentos e causa indignação. Sou Marcos Pessoa, e nesse vídeo vou contar para vocês em detalhes sobre o caso Rebeca Lobo, vou contar tudo o que consegui apurar a partir de levantamento de jornais da época, também com depoimentos de familiares da Rebeca, e ao final mostrar como está o túmulo dela hoje, em 2025. E antes de eu falar para vocês sobre o caso Rebeca Lobo, vou pedindo que, se você gosta de casos criminais e casos históricos, deixe o like no vídeo, participe nos comentários, escreva pra gente de onde você nos acompanha ou faça algum comentário sobre o vídeo. Informo ainda que amanhã à noite, sexta-feira, dia 4 de abril, estaremos ao vivo em uma transmissão aqui em nosso canal com a perita Gigi Barreto. A nossa live começará às 20 horas, horário de Manaus, 21, horário de Brasília. Então já coloca um despertador aí que a gente aguarda vocês para essa interação ao vivo. Sua participação conosco será muito bem-vinda. E se você já é inscrito em nosso canal, o nosso muito obrigado. Pois bem, o caso Rebeca Lobo é um caso extremamente complexo e tem várias camadas. E como disse para vocês, esse vídeo será completo. Então vou abordar desde a família paterna e algumas situações que aconteceram até os dias atuais. E começando pela questão da família paterna, eles eram vários irmãs e irmãos, e dentre eles, alguns personagens importantes. Por exemplo, tinha o Celso Lobo, que faleceu com 7 anos, com uma pedrada, que suspeitam que tinha sido dada pelo irmão dele, o César. Aí teve um outro membro da família chamado Claudemir, que acabou sendo morto pelo César. Tinha um outro chamado Clébio, que tinha passagem pela polícia por ser estelionatário. Inclusive, em um jornal da época mencionava o Clébio de ter passado cheque falso e ser conhecido da polícia. Mas também tinha uma irmã importante deles, a Thelma Lobo, que além de ser íntegra, também foi Miss Amazonas. O que eu quero dizer com isso é que a família Lobo de Carvalho tinha vários personagens que foram importantes, ao seu modo, para a sociedade amazonense, sendo considerada uma família conceituada na sociedade nos anos 70. E é dessa parte paterna que vem o economista Carlos Lobo, pai da Carmen Rebeca. O Carlos Lobo ele nasceu em Rio Branco, no Acre, mas foi criado em Manaus, onde constituiu uma vida pautada em valores morais e bons antecedentes. Ele era um empresário respeitado no Amazonas, havia sido secretário de comunicação do governo do Acre e proprietário de um escritório de representações comerciais. Sua empresa e residência era na rua Emílio Moreira, no tradicional bairro Praça 14, zona sul aqui de Manaus. Carlos Lobo ele não tinha nada que o desabonasse, portanto, aos olhos da sociedade, Carlos era visto como um homem íntegro, um pai exemplar e um marido dedicado. No entanto, havia uma faceta perturbadora em sua personalidade que logo veio à tona, uma obsessão doentia pela filha Carmen Rebeca. E além da Carmen Rebeca, o Carlos Lobo, com a Maria do Carmo, que era sua esposa, ainda tinham outros 4 filhos, porém seu olhar mais especial era para a filha primogênita. A Rebeca Lobo era uma jovem de apenas 13 anos, estudante do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde estudava também arte culinária e corte e costura. Ela tinha 1,72 m de altura, praticamente quase da altura do pai, e que poderia perfeitamente ser a próxima Miss da família. Apesar que seu maior desejo era formar-se em medicina ou direito, 2 vocações que ela muito admirava. Só que essa obsessão do Carlos pela Rebeca já havia sido percebida por familiares e amigos da família. Rebeca era considerada sua filha preferida, sempre recebendo mais atenção e carinho do que seus irmãos. Alguns familiares também acreditavam que toda a atenção do pai com a filha nunca foi de cunho sexual, mas de amor paterno mesmo. Só que um episódio, 1 ano antes do crime, em 1980, deixou essa obsessão um pouco mais evidente. Isso porque a Rebeca começou a namorar um jovem chamado Valber José Santana Feitosa, também conhecido como Valber Santarém, morador da rua Nhamundá, no mesmo bairro. Carlos teria ficado irritado com o fato e procurado o padrasto do Valber com o propósito de proibir o namoro. O padrasto do Valber, Francisco Augusto da Cruz, subtenente reformado da Polícia Militar, confirmou em depoimento à polícia ter sido procurado por Carlos, que pediu a ele providências para acabar com o namoro da Rebeca, considerado por ele muito jovem para se relacionar amorosamente. Sem conseguir seu objetivo, Carlos teria ido novamente à residência do Francisco Augusto, ameaçando aplicar um corretivo em Valber, caso os dois não rompessem relações. Mas naquele dia teria lido uma carta da Rebeca para o namorado insistindo em manter o namoro. Apesar da proibição, Rebeca e Valber continuaram trocando cartas e mantendo contato, o que pôde ter aumentado ainda mais o ciúme doentio do pai. Quando pequena, segundo a mãe dela, a Carmen Rebeca era muito afetuosa com o pai dela, Carlos,
que lhe dava boneca e jurava que iria fazer com que a menina se projetasse na vida, nem que ele tivesse que gastar rios de dinheiro, mesmo que isso significasse sacrificar a sua própria empresa. Quando a Carmen cresceu, ficou adolescente, ela tornou-se uma bela moça e o Carlos entusiasmou-se, conforme disse a mãe no seu depoimento. E aí, no dia 30 de abril de 1981, aconteceu um crime brutal que abalou a cidade de Manaus e entrou para a história como um dos casos mais chocantes já registrados na região. A tragédia aconteceu na residência da família Lobo de Carvalho, situada na rua Emílio Moreira, lá no bairro Praça 14. A vítima, Carmen Rebeca Miguel Lobo Carvalho, teve a sua vida brutalmente interrompida dentro da própria casa, pelas mãos de alguém que deveria ter cuidado dela. A jovem foi encontrada sem vida pela mãe, Maria do Carmo Lobo. O caso rapidamente gerou grande repercussão, não apenas pela brutalidade do crime, com vários e vários golpes de faca, mas também pelo principal suspeito apontado desde o início das investigações, seu próprio pai, Carlos Lobo de Carvalho. Alguns jornais da época noticiaram que o Carlos Lobo seria padrasto da Carmen Rebeca, mas essa informação está incorreta. Eu confesso que nem sabia dessa possibilidade, mas ao me deparar com jornais da época, vi que eles colocaram isso como manchete. E como disse, falei também com familiares da Rebeca, que me afirmaram que ele era o pai legítimo dela e dos outros irmãos dela também. Quer dizer, tinha uma das irmãs que era adotada, mas isso nunca foi problema para a família. Bom, aí no dia do crime, o Carlos Lobo demonstrou sinais de que algo terrível estava prestes a acontecer. Desde a manhã ele começou a organizar sua possível fuga. Preparou malas, sacou uma grande quantia em dinheiro. Segundo jornais da época, ele retirou no banco a importância de 250 mil cruzeiros e mencionou à esposa e aos filhos que poderia viajar a qualquer momento para Macapá. Esse valor, corrigido para os dias atuais, daria um pouco mais de 40 mil reais. Aí, segundo o depoimento do próprio Carlos Lobo, que durou mais de 3 horas, ele contou que no dia do crime passou a manhã toda trabalhando no escritório e ao meio-dia reuniu-se com a família para almoçar. Depois, já às 14 horas, foi levar a filha, Carmen Raquel, no colégio Auxiliadora e a esposa no CEMIC, onde ela era enfermeira. Aí ele disse que voltou para o escritório e por volta das 15 horas foi para casa, que era ao lado do escritório, fazer um lanche. Na sala, ele falou rapidamente com a Rebeca, que assistia a televisão, e passou para a cozinha, onde encontrou a empregada Márcia ajeitando as coisas. E foi para o seu quarto fazer as malas e apanhar uma pasta com documentos, pois pretendia viajar no sábado para Macapá e precisava adquirir a passagem. Aí ele contou que foi quando a Carmen e a Rebeca teriam entrado no quarto, pedindo que ele comprasse um macacão Lee. Que neste momento a Márcia disse que estava faltando leite, pão e café. Aí ele deu dinheiro para ela, foi até a porta da frente, trancou a porta e aí voltou para o quarto e a Rebeca estava deitada. E ao saber que ele realmente ia para o Amapá, ela insistiu que ele comprasse um macacão. Aí ele contou que depois disso ele foi possuído pelo demônio e que não lembrava mais de nada. Que ele sabia que empunhava uma faca e atingia alguém. Que ele só parou quando se viu refletido no espelho como uma figura monstruosa. E quando ele olhou no espelho, ao lado da cama, estava irreconhecível, de cabelos pretos e longos, barbas pretas e com a pele avermelhada. Que ele não se conteve e se jogou no chão, encolhendo-se e tremia dos pés à cabeça, sem conseguir lembrar o que tinha acontecido. Ele disse que não sabia indicar por quanto tempo ficou ali até que ele ouviu a empregada batendo na porta da frente. Aí o Carlos disse que não lembrava também se ele escondeu o corpo, só sabia que antes de abrir a porta para a empregada, ele trocou a roupa que estava toda ensanguentada. Aí ele falou que para ela não abrir a porta do quarto porque a Rebeca estava com dor de cabeça e só abrir quando a mãe dela chegasse. Aí sim que era para acordá-la. Aí ele pegou sua pasta, presidente, e pediu para o seu motorista particular, Carlos Henrique, o conduzir até a casa do seu irmão Kleber, no bairro do Japim. Aí quando ele chegou lá, ele se sentou na calçada e começou a chorar. Aí os seus sobrinhos o abraçaram e perguntaram pela Rebeca. Aí ele disse que estava em casa dormindo e as crianças teriam dito: "Titio, nós gostamos muito de você." Mas logo em seguida ele respondeu: "Só até hoje. Daqui pra frente vocês irão me odiar. Sou um homem imperdoável pela sociedade." Aí quando o irmão dele, o Kleber, chegou, ele contou o que tinha feito e eles foram para casa de um conhecido do irmão dele. E pela manhã foram para um varadouro na estrada AM010. Daí eles pararam num bar, à beira da estrada, e viram um grupo de rapazes que iriam jogar futebol num sítio. E aí eles perguntaram onde era e falaram que era do advogado Armando Freitas. Aí o Kleber disse que conhecia ele, e eles foram junto com esse pessoal e contaram tudo pro advogado. O advogado decidiu pegá-lo como cliente e voltou para a cidade com o Kleber para ver como estavam as coisas. E enquanto isso orientou que o Carlos ficasse no sítio para escapar do flagrante. Até porque o Carlos Lobo disse que sabia apenas que tinha matado a filha, mas que ele não sabia muito como tinha acontecido, ele não conseguia dar detalhes disso.
Aí, barbado, muito trêmulo e com profundas olheiras, Carlos Lobo desceu do carro do advogado Armando Freitas e caminhou diretamente para o gabinete do delegado Nicolau Libório, onde foi apresentado à imprensa. A primeira pergunta, ele confirmou que Carmen Rebeca era mesmo a sua filha legítima e que inclusive assistiu o nascimento da garota, acompanhando todo o trabalho de parto da sua esposa. Aí depois ele revelou que era acriano de nascimento, mas foi criado em Manaus, onde mantinha há 12 anos um escritório de representações comerciais em sua própria residência. E aí tem aqui umas aspas do Carlos Lobo que eu vou ler para vocês o que ele disse nessa coletiva. Abre aspas. Não sei explicar como foi acontecer tudo isso. Sou um homem que sempre procedeu normalmente, crente em Deus e cuja principal finalidade da vida era conseguir o melhor para a família e garantir um futuro tranquilo para os filhos. Acredito que estava possuído pelo demônio quando matei Rebeca. Só me lembro que empunhava uma faca e atingia alguém. De repente, me vi frente ao espelho que refletia a figura de um monstro de cor vermelha, cabelos negros, longas barbas avermelhadas e aparência aterradora. Fecha aspas. Ele negou que houvesse tentado possuir a filha antes de tirar a vida dela, mas o fez sem veemência ao ser indagado novamente sobre o assunto. Ele olhou para o repórter, respondendo entre lágrimas o seguinte, abre aspas, pelo amor de Deus, o senhor é pai? Como pode acreditar que alguém seria capaz de tamanha monstruosidade? Eu estava possuído pelo demônio e até agora sei apenas que matei a minha filha que adorava, mas nunca a desejei fisicamente. O que estão classificando de ciúme era apenas zelo em excesso. Por isso procurei algumas vezes fiscalizar as amizades da Rebeca. Ela era muito nova e precisava cuidar dos estudos, fecha aspas. Bom, só que o jornal também trouxe um depoimento da mãe da Carmen Rebeca, a Maria do Carmo, que trouxe um assunto que achei muito sensível e quero compartilhar com vocês, porque aqui a gente está contando tudo sobre um caso histórico de Manaus e conforme foi noticiado à época. A Maria do Carmo, ou Carminha, disse que certa vez ela flagrou Carlos apalpando a Carmen Rebeca enquanto ela dormia e para evitar escândalo familiar, ela preferiu ficar calada. Afinal, segundo suas declarações, ela não mais gostava do Carlos e tinha o dever de dar proteção para sua filha. O tempo foi passando e Carlos não deixava a família passar privações. Fazia questão de ver a Rebeca bem vestida, saía com ela para fazer compras, chegava a ter momentos de explosão com a filha, que isso acontecia quando ele tomava conhecimento de que a Carmen Rebeca estaria flertando com algum rapaz. Aí a Carminha disse que o Carlos alegava que ele queria que ela terminasse o estudo primeiro, achando que qualquer empolgação amorosa poderia ser um obstáculo para que ela conquistasse um futuro melhor para ela. Só que a mãe dizia que isso era só um pretexto para ninguém saber que ele estava gostando da filha. E aí a polícia declarou à época que o quarto onde a estudante teve a sua vida ceifada estava completamente desarrumado e que o corpo da jovem estava com marcas de dentes e chupões, além de vários hematomas de uma possível briga, que o pai deveria ter tentado violentá-la e, sem obter sucesso, ele desferiu os golpes contra a jovem, que foi encontrada despida e enrolada numa coberta branca. Os policiais do primeiro DIP taxaram o Carlos de o monstro da Praça 14, que esse caso foi um dos mais bárbaros ocorridos nos últimos anos. Aí é quando a Carminha traz também à tona, depois de apontá-lo como louco e psicopata, que isso poderia ter sido hereditário, já que um irmão dele tirou a vida de outro irmão em tempos passados e que o fratricida até então estava impune. E ela disse que lutaria para que a justiça fosse feita. Aí, devido à grande repercussão da época, a população foi em peso para a porta do primeiro DIP, que na época ficava na Avenida Carvalho Leal. E foi chegando cada vez mais pessoas que queriam linchar o Carlos Lobo. O povo, enfurecido, passou a atirar pedras no prédio da delegacia e o delegado Libório, depois de pedir reforço à polícia militar, resolveu transferir o preso para um outro local. A essa altura, a multidão de pelo menos 1.000 pessoas já tomavam completamente ali à frente do primeiro DIP. Alguns queriam até arrombar a viatura e tirar o criminoso de lá para linchá-lo. No auge da confusão, quando um repórter e um funcionário do cartório já haviam sido atingidos por pedradas, o policial Mamed sacou uma arma, fez vários disparos para cima para poder dispersar a população. Logo depois chegou ali o reforço, que foi uma companhia de choque da polícia militar para controlar essa situação. E nesse momento, os repórteres foram lá perguntar para esse povo o que eles achavam que deveria condenar ou inocentar o Carlos. E aí as opiniões foram diversas, né? E aí eu vou ler para vocês só 2 opiniões. A primeira foi da dona de casa, Dilma, de 40 anos, que disse o seguinte, abre aspas para Dilma. Ele é um monstro, deveria estar na cadeira elétrica. Um tarado, é um perverso, um desumano. É como um animal pernicioso. Eu o condenaria neste momento à pena de morte, fecha aspas. Aí teve o laboratorista Dagoberto, de 35 anos, que disse isso aqui, abre aspas. Não, eu não o condenaria. Quem pratica um ato desse está doente. Aparenta ser normal, mas não é. Merece mais piedade do que condenação. Deve ser um louco.
num país desenvolvido, ele estaria sendo submetido a tratamento, fecha aspas. Bom, aí logo um pouco depois do Carlos Lobo ser levado para o cartório, a fim de prestar depoimento, sua esposa, Maria do Carmo Lobo Carvalho, chegou no primeiro Jeep, acompanhada do pai e uma amiga. Em seguida chegou também o advogado da família, Tude Moutinho. Maria do Carmo, muito agitada, tinha na mão uma foto recente da Rebeca e dizendo que não dormia desde o dia do crime e que pediu para o delegado para deixar ver o marido dela. Aí no cartório, quando ela encontrou o Carlos, ela ficou fora de si, aos gritos indagava do marido por que ele matara a própria filha, abre aspas. Carlos, o que é que você fez, desgraçado? Por que mataste a tua filha, rasgando-lhe o ventre? Não pensastes nos planos que fizemos juntos, pensando no futuro dela? Minha vontade é matar-te pouco a pouco e engolir todo o teu sangue. E aos gritos de assassino, maldito, desgraçado, Maria do Carmo acabou sendo retirada à força do cartório. E de novo, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês está registrado em jornais da época, no jornal A Crítica e no jornal do Comércio, que foram as principais fontes que eu usei de pesquisa para esse caso, além de depoimentos de familiares. Bom, devido a toda essa questão da forma como foi passado para a sociedade, algumas pessoas acharam que ele teria abusado dela. Mas segundo laudos do IML, a Rebeca não foi violentada. E mesmo com laudos do IML, tem gente que acha que pelo fato dele ter algum prestígio, ele possa ter comprado o laudo. A chance disso acontecer é quase zero. Ainda mais que se a pessoa está presa e tendo a opinião pública totalmente contra ele, com pessoas na porta da delegacia tentando cometer um novo crime, seria muito mais difícil dar para essa pessoa o que elas queriam. Só que a gente está falando de uma polícia super treinada e respeitada, de legistas que não se queimariam à toa. Então a real é essa. A conclusão do legista do Instituto Médico Leal desmentiu terem sido encontrados indícios de violência sexual contra a vítima no exame de necrópsia. Mas o crime foi premeditado e o motivo pode ter sido a confissão de Carmen Rebeca ter sido seduzida pelo namorado. Aí o Carlos foi levado para a penitenciária e ele já ia sendo batizado pelos presidiários que acharam que ele tinha passado dos limites. Só que os carcereiros conseguiram evitar o linchamento dele na cadeia e ele foi posto isolado. Ainda chegou a rolar uma fake news dizendo que ele tinha apanhado tanto que teve que ser atendido no pronto-socorro e depois retornado ao presídio público, mas aí o diretor da penitenciária central logo desmentiu. O Carlos Lobo foi levado ao tribunal do júri e no dia 4 de maio de 1981 ele foi condenado a 25 anos de prisão. A Maria do Carmo nunca perdoou o Carlos Lobo e ainda chegou a dizer que naquele dia que ele foi levá-la para o trabalho, ele ainda deu um beijo na testa dela, que ela jamais imaginou que ele pudesse cometer tão hediondo crime, que ela jamais esqueceria aquela cena horrível do dia em que ela encontrou a filha sem vida, só de calcinha quadriculada, enrolada no lençol e com os intestinos para fora. Apesar da condenação, Carlos Lobo não permaneceu na prisão por muito tempo. Segundo me foi dito, ele não passou nem sequer 5 anos cumprindo a pena. Com o passar dos anos, ele conseguiu retornar à sua vida em liberdade, afastando-se dos filhos e reconstruindo sua história longe da família que teve com a Carminha. A família Lobo Carvalho nunca se recuperou completamente da tragédia. A Maria do Carmo faleceu, pelo que apurei, em agosto de 2012. Já o Carlos Lobo faleceu em dezembro de 2015, levando consigo respostas que nunca foram totalmente esclarecidas. Essa semana a gente acabou visitando o cemitério São João Batista e fomos lá no túmulo da Carmen Rebeca. E aí a gente se deparou com essa árvore tombada e o vaso de velas destruído. Acabei tentando ali ajeitar um pouquinho, deixar um pouquinho em ordem, mas sem muita pretensão, até porque era só para vocês verem como estava o túmulo dela. Infelizmente no local não tem nem mesmo o nome dela direito e não tem nenhuma foto dela. O caso da Carmen Rebeca Miguel Lobo Carvalho continua a ser um dos crimes mais chocantes da história de Manaus, uma lembrança sombria de até onde a obsessão e o descontrole podem levar o ser humano. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixa o like, comenta aí o que você achou disso tudo, se inscreva no nosso canal, e quando se inscrever não esqueça de ativar a câmera, porque assim que a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!